A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você para estar juntamente conosco, adorando o nome do Senhor. Aquele que é merecedor, aquele que é digno, aquele que é reconhecido de ser adorado e invocado. O nome dele é Jesus. Igreja Presbiteriana Renovada, uma comunidade de fé, amor e esperança. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um culto de adoração ao nome do Senhor. Nós estaremos orando também já pela nossa caixinha de oração. Aqui se encontram vários pedidos que as pessoas fazem em um gesto de fé. E nós também estaremos orando pela nossa campanha de oração. Todo mês nós temos um tema em que nós oramos. Nesse mês de junho, o nosso tema, a nossa oração será pelos casais. Vamos ouvir o que a palavra diz em Gênesis 2, verso de número 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Uma só pessoa, uma só carne. Por isso nós estaremos orando para que Deus fortaleça os casamentos, fortaleça os relacionamentos, para que Deus dê sabedoria e derrame da sua unção. Amém? Vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Amém. Deus, nós estamos aqui, Pai, colocando, Senhor, todos os pedidos de oração diante da Tua presença. Esse mês de junho nós estamos colocando, ó Pai, como campanha de oração os casais. Senhor Abençoa, Senhor, os casamentos, aqueles que estão iniciando, Senhor, essa nova fase. Senhor, que o Senhor Pai, possa abençoar, dar sabedoria como homem, como Deus, mulher, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar os casais, os noivos, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer a união, Senhor, a Deus, fidelidade, ó Deus, que nada, nem crise, nem dificuldade possa abalar o amor e a Senhor, fidelidade Pai, dos dois. que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a vida dos casais, ó Deus. Senhor, e nós colocamos também, ó Deus, a vida das pessoas que se encontram, que escreveram como ato de fé e de confiança no Senhor, pedidos de oração. Faça a tua vontade, faça o teu querer, ó Pai. Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa curar, libertar, salvar, transformar, ó Pai, a vida daqueles que precisam, aqueles que escreveram, ó Pai, aqui como ato de confiança. Faça a tua vontade, ó Deus. E nós choramos, ó Pai, entregando todos os pedidos e os casamentos, relacionamentos diante do teu altar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quando todos os meus pés já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer, e
eu cuido de ti. Eu olho pra ti e espera em mim. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então esse é pro abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. A noite acendeu as estrelas, porque tinha medo da sua própria escuridão. Mário Quintana. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, esse sentimento que pode acontecer no coração de cada um de nós. Por isso, o nosso tema de hoje, da nossa série de palavras de orientação e consolo, é sobre o medo. Fique aqui e não tenha medo de ouvir a voz do Senhor. Esopo, um escravo e contador de histórias da Grécia Antiga, tem uma fábula chamada de A Assembleia dos Ratos. Eu gostaria de começar a mensagem lendo esta fábula para os irmãos, que diz assim: era uma vez uma colônia de ratos que vivia com medo de um gato. Resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele embaraço. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um jovem e esperto rato levantou-se e deu um excelente passo: a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo sempre que o gato tivesse por perto do espaço. Todos os ratos bateram palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que tinha ficado o tempo todo calado levantou-se de seu canto escondido. O velho rato falou que o plano era muito inteligente e ousado, que com toda certeza as preocupações deles ao fim tinham chegado. Só faltava uma coisa: quem ia, de fato, pendurar a sineta no pescoço do gato? Eu acredito, irmãos, que nessa hora o medo deve ter tomado conta de muitos ratinhos, não é verdade? Afinal, medo todo mundo tem. Tem pessoas que têm medo do escuro, da altura, da água, do avião, de lugar fechado, de falar, medo de gente, medo de bicho, de fantasma, de muita gente, de ficar sozinho, da violência, às vezes até dentro de casa, medo de doenças, do câncer, o coronavírus que está aí, medo de morrer, de arriscar, de se expor, de fracassar, de ganhar ou perder, medo de receber más notícias, de fazer e se arrepender, e até medo do próprio medo, medo de sentir medo. A lista é grande, irmãos. De forma até engraçada, Woody Allen
certa vez disse assim: não é que eu tenha medo de morrer, é que eu não quero estar lá na hora que isso acontecer. Já Fernando Sabino tem uma frase também hilária. Ele diz: os homens se dividem em duas espécies, os que têm medo de viajar de avião e os que fingem que não têm. Bom, é claro que existe uma quantidade pequena de medo que é até útil, nos dá prudência e preserva a nossa vida. Se você tem medo de choque, por exemplo, não irá colocar a sua mão num fio ligado e desencapado. Não é pecado, irmãos, sentir medo, mas é necessário não ser um medroso. Não é pecado sentir medo, mas é ruim viver com medo. Há pessoas que são guiadas pelo medo, são escravas do medo. Tudo que faz ou deixa de fazer é por causa do medo. O medo torna-se o seu senhor. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o medo não pode e nem deve ser o seu senhor. O seu senhor deve ser Cristo Jesus. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia está registrada em Gênesis 3:10. Todos os dias, Deus visitava Adão e Eva na viração do dia, ou seja, de tardezinha, no final da tarde. E o homem sempre estava lá, sempre estava presente. Mas depois que Adão pecou contra Deus, comendo do fruto proibido, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus e então correu e se escondeu. E o próprio Adão confessa que fez isso por causa do medo, porque teve medo. Significa que antes do pecado não havia esse medo de se encontrar com Deus. Portanto, o medo é fruto de uma natureza humana caída, pecadora. Temos medo porque um dia demos lugar ao pecado. E com ele veio a morte e, consequentemente, o medo. Além de Adão e Eva, existem outros vários personagens da Bíblia que sentiram medo também, como, por exemplo, Abraão, ficou com medo de morrer, Jacó também, com medo do sogro e do seu irmão Esaú. Tem também o profeta Elias, que teve medo de Jezabel, o empregado do profeta Eliseu, que ficou com medo do exército sírio, o rei Davi, o próprio rei Davi, confessou ter diversos medos. O povo de Israel, de forma geral, teve medo dos egípcios e até medo de Deus. Até os próprios discípulos de Jesus tiveram medo. Naquele momento da tempestade, quando estavam no lago, ficaram com medo de se afogarem e também tiveram medo de estarem vendo um fantasma andando sobre as águas, quando na verdade era Jesus. E você? Tem algum medo? Tem algum tipo de medo que de repente te incomoda? Algum medo que te atrapalha, que gera uma preocupação excessiva? Você tem algum tipo de medo, algum medo que consome as suas forças, que aperreia o seu coração, que te tira a paz? Eu quero deixar aqui para você uma palavra de orientação bíblica de como vencer o medo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você o que Deus diz na sua palavra, e isso deve vir ao encontro do meu e do seu coração. Por diversas vezes, Deus diz àqueles que o servem: não tenham medo. Deus disse a Abraão, Gênesis 15:1, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Isaías 41 diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês, é Deus dizendo. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças
e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Que palavra bonita do Senhor. Da mesma forma, Jesus, que é o Filho de Deus, o Deus Filho, ele também disse aos seus discípulos que eles não precisariam ter medo. Disse Jesus: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. João 14, 27. Por isso, o escritor aos Hebreus chegou a afirmar: portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Hebreus 13, 6. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Essa palavra precisa nos encorajar. Essa palavra precisa afastar de nós todo e qualquer medo. Em segundo lugar, quero deixar aqui 3 atitudes que você precisa tomar para vencer o medo. Porque, como diz Martin Luther King, devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Diques são barragens. E está aqui as 3 atitudes de orientação. Em primeiro lugar, viva no amor de Deus. Em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O amor aqui é o amor de Deus. Você deve experimentar desse amor e corresponder a esse amor. Você experimenta desse amor na salvação. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Jesus é a expressão então perfeita desse amor de Deus a nós, porque Deus entregou o seu Filho a nós. Cristo Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, naquela cruz. E você deve também corresponder a esse amor de Deus. E você faz isso quando ama a Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Então encha o seu coração do amor de Deus. Ame e sinta-se amado, porque Deus ama você. Se permita ser amado por Deus e também pela igreja. E o amor afastará o medo. A segunda atitude que você deve ter é: se encha do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Paulo aos Romanos 8,15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. E ele nos dá coragem, irmãos. Coragem, porque nos faz perceber que em Cristo e por meio dele somos filhos de Deus, portanto protegidos e cuidados pelo Pai. Se encha do Espírito Santo e você afastará o medo do seu coração. Você entenderá que está escondido debaixo das asas do Todo-Poderoso.
Em terceiro lugar, a terceira atitude que eu gostaria de deixar para você é: confie no Senhor. Creia na sua palavra, no seu poder, na sua proteção. Quando você confia no Senhor, os seus medos vão embora. Isso aconteceu com o rei Davi. No Salmo 55, ele declara que estava cheio de medos. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim, diz Davi no Salmo 55. Talvez você esteja assim, com medo, com pavor. Talvez o medo caiu sobre o seu coração e você está aflito, aflita. Mas olha o que Davi diz no Salmo 56. Quando ele estava preso pelos filisteus, Davi revela que, no medo, ele procurava confiar no Senhor. Salmo 56. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele, não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Então Davi demonstra aqui que confiava no Senhor diante do medo. Davi também declarou que o Senhor retirou todos os seus medos. Salmo 34, 4 diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Quando você confia no Senhor, Ele tira todos os seus medos. O medo não pode ser o seu Senhor. O teu Senhor é Cristo Jesus. Então, ande no amor de Deus. Se encha do Espírito Santo. Confie em Deus, na sua palavra, no seu poder, na sua proteção. Eu quero orar por você e com você. Quero orar por você que quer vencer o medo, que precisa viver mais, talvez no amor de Deus, se encher mais do Espírito Santo, ou mesmo confiar mais no Senhor. Quero orar por você que precisa da ajuda do Senhor para vencer o medo, seja ele qual for. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, aleluia, nos fortalece. A Tua palavra nos enche de coragem. Senhor, afasta do nosso coração todo e qualquer tipo de medo. Senhor, nos ajude a andar mais no Teu amor, a experimentar o Teu amor. Senhor, nos ajude a nos enchermos com Teu Espírito Santo. Enche a minha vida, enche a vida daqueles que ouvem esta palavra, que com sinceridade no coração oram neste momento. Enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, aleluia. E eu peço ao Senhor, nos ajude a confiar mais em Ti cada dia mais. Afasta de nós, afasta do nosso coração medo e nos ajude a vencermos, a enfrentarmos qualquer tipo de medo, a estarmos firmes no Senhor e confiantes no Seu cuidado e na Sua proteção. Senhor Jesus, manda embora o medo do nosso coração, aquilo que tira a nossa paz. Manda embora, Senhor, e coloca coragem, confiança e tranquilidade. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana em nome de Jesus.